Uma boa noite a todos. Vamos então iniciando nossa reunião, agradecidos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus Cristo, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos que nos acompanham, que nos auxiliam. Que luz se faça entre todas as famílias, entre todos os lares da terra. Que luz se faça dentro do nosso lar, que luz se faça dentro de cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, que está em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade soberana, justa, na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não deixe, Pai, cairmos em tentações e novos erros, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós trouxemos hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 25, que é Busca e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. É um texto extraído do Evangelho de Mateus. Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater à porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra a seu filho quando esse filho lhe pede o pão? Ou, impedindo um peixe, dá a esse filho uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte a razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedirem. E ele comeu os comentários. Do ponto de vista terreno, o ensinamento busca e achareis é semelhante a esse: ajuda-te e o céu te ajudará. É o fundamento da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, uma vez que o progresso é filho do trabalho e que põe em ação todas as forças da inteligência do homem. Na infância da humanidade, o homem apenas usa da sua inteligência à procura de alimentos, dos meios de proteger-se das tempestades, defender-se de seus inimigos. Deus, porém, diferenciando o homem dos animais irracionais, deu-lhe o desejo incessante de melhorar-se. Esse desejo que o leva a pesquisar meios de melhorar sempre as suas condições de vida, o conduz a descobertas, a invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, visto que é a ciência que lhe proporciona o que falta. Por essas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se purifica. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Além do alimento material, é preciso a alimentação espiritual, e é assim que o homem passa do estado de selvagem para o de civilizado. Então aqui nesse início ele já nos diz, que pedi e se vos dará, buscai e achareis. Ele fala em que essa busca, seja pelo desenvolvimento da inteligência, seja pelo desenvolvimento moral, ele coloca em ação todas as forças ali da inteligência do homem, Ele diz que além desse alimento espiritual é necessário o alimento material, é necessário o alimento espiritual. E, enfim, esse texto ele nos daria ali uma margem para muitas reflexões, mas nós podemos nos perguntar, o que eu tenho buscado, que porta ali eu tenho batido, porque todos nós, queiramos ou não, nós estamos procurando alguma coisa, nós estamos batendo em alguma porta. Então talvez seja um momento agora bastante propício, bastante convidativo, para que nós repensemos o que eu tenho buscado, qual é o objetivo ali da minha vida, E ele fala de um pai que jamais abandona, de um pai que jamais deixa de dar as respostas. E nós falamos, poxa, mas eu peço tanto e as coisas não acontecem, mas também essa é uma outra reflexão, O que eu tenho pedido, de que maneira eu tenho feito ali as minhas preces. Porque
ele compara um pai terreno, né? Que se um pai terreno que ama o seu filho vai fazer o melhor, quanto mais Deus que é perfeito. Então é muito comum momentos da vida em que nós nos sentimos sozinhos, em que nós nos sentimos abandonados, solitários, né? E achamos até que Deus nos abandonou, mas é muito importante pensarmos que Deus jamais nos abandona, né? Deus é justo, Ele é justo, mas também Ele é misericordioso, Ele é perfeito. Então essas respostas, elas vão vindo de acordo com o nosso entendimento, com o nosso merecimento, com aquilo que a gente vai construindo. E não necessariamente aqui um entendimento ali da inteligência, né? Claro que, como ele fala, a inteligência é extremamente importante para a compreensão das coisas, mas essa inteligência ela tem que estar aliada ali a humildade de reconhecermos que precisamos aprender, a humildade de reconhecer que acima de Deus, acima de nós há uma força muito maior que é Deus, que é nosso Pai, que é nosso Criador. Então, os momentos atuais, eles nos ensinam muito isso, né? Por mais que eu planeje, por mais que eu tenha ali programado a minha vida, nós estamos em momentos em que essa programação, ela muitas vezes ela vem por água abaixo, né? E como encarar essa ruptura do que a gente planejou sem desespero, entendendo que tudo caminha para o bem, né? Que o mundo evolui, que as coisas evoluem, né? Eu acho bem interessante aquela frase que corrente agora em que se diz que nós estamos na mesma tempestade, porém nós estamos em barcos diferentes. Isso é bem verdadeiro, né? Enquanto os uns estão ali no conforto do seu lar, estão se alimentando, estão se abrigando, estão aquecidos, outros estão nas ruas, estão com fome, estão à mercê ali, sem uma assistência médica, né? E enquanto uns estão se sentindo bastante sozinhos ou solitários, outros estão ali com as suas famílias, estão aproveitando até esse momento, como falamos recentemente, crianças que nunca fizeram uma refeição com os pais, né? Pais que nunca acompanharam ali a lição de um filho, casais que nunca tiveram esse tempo para conversar, né? Então, aqueles que de toda essa dificuldade, eles extraem ali oportunidades que até então eles não tinham percebido, e o oposto também é verdadeiro, né? A gente falou da solidão, há pessoas que estão sozinhas, mas elas não se sentem solitárias, elas estão ali redescobrindo até um hobby, descobrindo projetos ali que estavam engavetados, então estão sozinhas, mas não estão solitárias. Da mesma maneira, aqueles que estão numa casa cheia de gente, no entanto, se sentem sozinhos, não têm ali com quem conversar. Então vejam que estamos na mesma tempestade, mas nós estamos em barcos diferentes. Então é importante que eu pense, que barco que eu estou agora, né? E seja lá o barco que for, se eu esteja sozinho, se eu esteja com muita gente, se eu esteja numa fase produtiva ou não, eu vou fazer aquilo que de melhor eu puder dentro do barco que eu estou, né? Pedindo a Deus ali que me dê força, que me dê lucidez, que me dê paciência, né? E temos visto e que estamos ali muitas vezes impacientes, né? Uma dificuldade muito grande até para ouvir o que o outro tem para falar. Alguém quer falar alguma coisa, nós já interrompemos, nós já colocamos a nossa posição, como se quiséssemos dizer, olha, eu sei o que você está pensando, eu sei o que você vai falar, mas é isso que eu acho, daquilo que eu acho que você está pensando. Então são tempos em que a gente tem que tomar muito cuidado como vai falar ali com o outro. Da mesma maneira o outro tem que ter esse cuidado conosco, mas são um exercício muito grande de como falar, mas também de ouvir ali o que o outro tem a nos dizer, né? Então, a semana passada a gente falava que Frei Fabiano dizia que o amor passa por vários caminhos, né? Pela solidariedade, que a gente falou um pouco, pela compreensão, pela paciência também. Então, nessa busca, né, do busque e achareis,
é um momento de buscarmos dentro de nós ali um pouco mais de, como diria o Lenine, né? Um pouco mais de paciência, né? A vida, o mundo espera de nós, né? A gente espera do mundo e o mundo espera de nós, como ele diz na música, um pouco mais de paciência. Então, dentro desse conceito do busca e achareis, em outro momento ele diz: os espíritos não vêm desobrigar o homem da lei do trabalho, e sim mostrar-lhe o objetivo que deve atingir e o caminho que o conduz até lá. Ao lhe dizer: andai e chegareis. Encontrareis pedras no caminho, olhai-as, afastai-as. Nós vos daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Então, eu também acho bastante interessante esse trecho, em que ele fala que encontrareis pedras no caminho, né? Todos nós vamos ter as nossas pedras ali. E uma vez mais eu lembro de uma mensagem que falava que, né, nesse caminho que nós podemos nos ater somente a olhar as pedras, né? A contar ali as pedras do caminho, a contar os espinhos. Então essa mensagem falava que às vezes um espinho nos espeta e ao invés de tirá-lo e continuarmos ali a nossa caminhada, nós ficamos contemplando aquele espinho, contando os espinhos, como se quiséssemos dizer: olha, quanta dor eu carrego, como eu sou ferido, como as pessoas me machucam. E ele diz que nós vamos então cultivando, contando esses espinhos, olhando somente para baixo, para as pedras que existem, e com isso nós não olhamos para o lado para percebermos ali a natureza, as árvores, não olhamos para o céu para percebermos o sol, a lua, as estrelas, né? Então, outro exemplo que me surgiu é que nós sonhamos, às vezes, em termos da nossa casa, um quadro muito bonito de um pintor famoso, uma obra de arte ali, muito bonita. No entanto, essas obras elas retratam a natureza e nós não temos ali o cuidado de percebermos, né? Um dia de sol, ou um dia de chuva, né? Ali o barulho da chuva, enfim, né? São tempos também em que a vida tem nos convidado a observar, a contemplar, né? A ter ali um pouco mais essa serenidade, um pouco mais essa paciência, né? E pensarmos o que eu tenho buscado. Porque hoje nós podemos ter uma série de coisas que não estamos tendo condições de usufruir daquilo. Então é um convite para pensarmos do que realmente eu preciso, né? Até nos relacionamentos, a Joana de Ângeles, há um livro dela em que ela fala dos casais em que alguns chegam naquele momento em que querem sair de casa, querem abandonar ali o casamento, pela indiferença, né, dos silêncios que vão aumentando cada vez mais, né, as leituras intermináveis de jornal, ela usa a expressão, ou tempo excessivo na frente ali de uma televisão. Então ela usa uma frase em que ela diz: ao invés de uma nova busca, redescobrir aquilo que já se possui. Então, ao invés de buscar ali um novo parceiro, uma nova parceira, ela nos convida a redescubra aquilo que de bom já tem, porque talvez exista tantas coisas boas que elas foram sufocadas pela rotina, pela falta de diálogo, né, pela irritação. E essa redescoberta a gente está falando especificamente agora em relação ao relacionamento, mas ela pode se estender a tudo, né? Nesse período agora, a redescobrir o que eu tenho, o que eu já possuo, até do ponto de vista material. Quantas coisas nós compramos que nós nem sabíamos que tínhamos na nossa casa, temos procurado meios de nos distrair e vamos descobrindo ali jogos, objetos que nós também desconhecíamos que tínhamos. Então, talvez a gente busque, dentro desse conceito do busque e achareis, nós buscamos tanto, e não percebemos que muito pode ser que nós já tenhamos, né, dentro de nós, dentro da nossa casa, mas isso precisa ser percebido, redescoberto, né? Precisa ser ali cultivado.
Então, como foi dito no início, esse é um texto que dá ali múltiplas leituras, mas fica aí para a gente refletir o que temos buscado, né? O que temos pedido. E no livro Os Mensageiros, para finalizar, há um trecho do capítulo 35 que chama Culto Doméstico, que a Dona Isabel, que é uma senhora ali muito espiritualizada, ela está ali ensinando ali os filhos sobre o Evangelho, e ela estava falando ali da parábola do grão de mostarda. Então, num trecho ela diz: jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de vós. Ora, é portanto em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes irrefletidos. A floresta também começou de sementes minúsculas, ou seja, façamos ali as pequenas coisas, os pequenos gestos, né, as pequenas renúncias, para que gradativamente nós tenhamos a força necessária para que a gente possa ali então fazer aquilo que um dia sonhamos. Mas é o que ela fala, as grandes florestas, elas começaram por sementes minúsculas, né? Então, nós não somos uma floresta. Se não podemos ser uma floresta, a gente pode ser uma semente ali pequena, mas que se cultivada, se preparada, se trabalhada, ela vai ali gradativamente ganhando força, ela vai crescendo. Ela diz ainda, a palestra, né, de uma hora, a palavra de uma hora, a conversa de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento, podem representar muito em nossas vidas. Então, ela falando das pequenas, essa nossa busca, né? As pequenas coisas, elas podem ter muito valor. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Toda vez que pegarmos desses grãos, dessas sementes, conforme a palavra divina, semeando-a no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Ele irá nos conceder a chuva de bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá e em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Deus a cada instante. O Mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente, inspira-nos o coração. Tenhamos, acima de tudo, confiança e alegria. Então, nós encerramos com essa mensagem, esse relato aí da Dona Isabel do livro Os Mensageiros, e aquilo que o Evangelho fala, que nós lemos aqui, que quando os Espíritos dizem, nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la, né? Então, que queiramos ali de todo o coração, né? Queiramos ali o melhor, queiramos mais solidariedade, mais paciência, queiramos cultivar ali os melhores sentimentos, mas ao mesmo tempo queiramos para nós e queiramos para o outro também. Desejemos para o outro o melhor, cultivemos então um pouco mais ali ouvir um pouco mais as pessoas, ouvir mais o nosso próprio coração. Mais uma vez nós repetimos aquela frase, que quando nós fazemos a nossa oração, a nossa prece, nós estamos conversando com Deus, conversando com os Espíritos. Mas quando nós fazemos uma reflexão, uma meditação, nós estamos nos preparando para ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. Então, fica aí essas reflexões do capítulo 25, Busque e Achareis.
Boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso estudo desta noite, na segunda parte de nossa reunião, em que nós trabalhamos diretamente com os temas sobre a visão da doutrina espírita, mas fundamentada principalmente nos ensinos da doutrina e nos esclarecimentos do Evangelho. O tema desta noite, que vai ser dividido em duas partes, nós vamos iniciar agora. Nós vamos falar sobre a visão espírita das provas e expiações coletivas, flagelos e desastres. Por que nós insistimos tanto em estar levantando esses temas num momento em que já todos nós, nosso comprometimento de aprendizado, diante de um flagelo, compreendendo que flagelo é um sofrimento imposto. E um flagelo, como sofrimento imposto, é a ideia primeira que nós temos diante daquilo que nós não podemos conter. Imaginemos que podemos citar todos os desastres naturais, aqueles desastres que são com grupos de pessoas, em que não podemos impedir de imediato um atendimento de socorro, as doenças físicas que envolvem muitas criaturas ao mesmo tempo, que em especial nós estamos falando sobre o coronavírus, né? Que mais do que nunca nós estamos trabalhando esse tema exatamente para que nós nos comprometamos, que nós tenhamos a fé baseada na razão diante das leis divinas, para que no futuro, diante das consequências ao qual nós deveremos todos passar, cada um na sua lição individual, no aprimoramento do espírito, estejamos atentos ao que a lei divina quer nos oferecer como lição, para que nós possamos, na coletividade, estar aprimorando a nós mesmos e aprimorando principalmente o auxílio àqueles que convivem conosco. Para iniciar este tema, essa reunião, nós escolhemos um texto que foi retirado do livro Cartas e Crônicas, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nas descrições do Irmão X, capítulo 6, que vai falar sobre tragédia do circo. Tragédia do circo foi uma tragédia, um desastre que ocorreu em um circo em dezembro de 1961, precisamente dia 17 de dezembro de 1961, quando pessoas de várias idades, né, crianças, mulheres, homens, sofreram essa tragédia que comoveu muito o povo na época. Era um circo em Niterói, em que as pessoas desencarnaram em grupo. No esclarecimento desse texto, vem Irmão X convocar a nossa razão diante desta tragédia, no comprometimento desses espíritos que desencarnaram nesse processo do incêndio, como espíritos que viveram outrora, na época da Roma Antiga, quando imperadores envolviam os cristãos como forma de divertimento das criaturas no momento, né? Nós sabemos que na história de Roma, muitas vezes aqueles que acreditavam em Jesus foram sacrificados nas arenas diante de animais selvagens, crucificados,
colocados em regiões onde era ateado fogo, como uma forma de espetáculo, um espetáculo, por sinal, mordaz, né? Um espetáculo difícil, em que as criaturas se divertiam ao ver o sofrimento alheio. Sabemos que somos espíritos imortais e sem dúvida, estivemos nessas regiões com a mesma ignorância de uma época em que convivíamos no aprendizado do amor. Então, a leitura desse texto vai fazer com que a gente entenda as consequências daquilo que realmente fazemos. Porque diante das leis divinas, nós somos chamados às provas e às expiações como uma forma de conscientização, uma forma de responsabilidade diante daquilo que realizamos, seja pela nossa falta de consciência. Isto não quer dizer ignorância, né? Porque todos nós, no fundo, em nosso íntimo, temos a consciência do que é o bom e o que é ruim, o bem e o mal, mas, principalmente, a inconsequência, a falta de responsabilidade, mesmo sabendo que aquilo não é bom e ainda continuamos realizando. Assumindo as nossas responsabilidades não como castigo, mas como uma reforma que iremos demonstrar através do estudo da doutrina, de vários livros, que nós vamos ter uma infinidade de livros sérios da doutrina, em que relatam esta conscientização espiritual diante das provas e das expiações, mas que nós escolhemos algumas como uma forma de levantar para nós de uma forma rápida, de uma forma que seja acessível, principalmente na codificação, e alguns livros que nos trazem até em forma de romance, parece romanesco, mas que no fundo são lições redentoras para todos nós, o esclarecimento desses tipos de atividade, desses tipos de atitude, de realizações humanas, em que as consequências serão reavivadas em nosso íntimo espiritual como uma forma de nos renovar. E a renovação não vai ser por castigo. Nós veremos algumas psicografias, algumas colocações de espíritos nos livros da codificação e alguns esclarecimentos de livros outros, principalmente nas palavras de Emmanuel, com relação ao que seja o flagelo. Então vamos iniciar o texto do livro Cartas e Crônicas, que é o capítulo 6, que se chama Tragédia do Circo. Naquela época, naquela noite, recuada de 177, o concílio de Leão regurgitava de polvo. Não se tratava de nenhuma das assembleias tradicionais da Gália, junto ao altar do imperador, e sim de compacto ajuntamento. Marco Aurélio reinava piedoso e, embora não houvesse lavrado qualquer escrito em prejuízo maior dos cristãos, permitira se aplicassem na cidade com o máximo rigor todas as leis existentes contra eles. A matança, por isso, perdurava terrível. Ninguém examinava necessidades ou condições. Mulheres e crianças, velhos e doentes, tanto quanto homens válidos e personalidades prestigiosas, que se declarassem fiéis a Jesus, eram detidos, torturados e eliminados sumariamente. Através do espesso casaril, a montante da confluência de Ródano e Suone, multiplicavam-se prisões, e no sopé da encosta, mais tarde conhecida como Colina de Fourvière, improvisara-se grande circo, levantando-se altas paliçadas em torno de enorme arena. Tudo isso acontecia na Roma Antiga, numa região onde era colocado as arenas para o desfrute dos circos
em que se matavam os cristãos, naquela época na região da França, ao que está descrito aqui nesse texto. Dando continuidade. As pessoas representativas do mundo lionês eram sacrificadas no lar ou barbaramente espancadas no campo, enviando-se os desfavorecidos da fortuna, inclusive grande massa de escravos, ao regozijo público. As arenas, né? As feras pareciam agora entorpecidas após massacrarem milhares de vítimas nas mandíbulas sanguinolentas. Em razão disso, inventavam-se tormentos novos. Verdugos inconscientes ideavam estranhos suplícios. Senhoras cultas e meninas ingênuas eram desrespeitadas antes que lhes decepassem a cabeça. Anciões indefesos viam-se chicoteados até a morte. Meninos apartados do reduto familiar eram vendidos a mercadores de trânsito para servirem de alimárias. Alimárias quer dizer como se fossem animais, né? Animais domésticos, em províncias distantes. E nobres senhores tombavam assassinados nas próprias vinhas. Mais de 20.000 pessoas já haviam sido mortas. Naquela noite, a que acima nos referimos, anunciou-se para o dia seguinte a chegada de Lúcio Galo, famoso cabo de guerra, que desfrutava atenções especiais do imperador, por se haver distinguido contra a usurpação do general Avídio Cássio e que se inclinava agora a merecido repouso. Imaginaram-se para logo comemorações a caráter. Por esse motivo, enquanto lá fora se acotovelavam gladiadores e jograis, o patrício Alcio Plancus, que se dizia descendente do fundador da cidade, presidia a reunião a pedido do propretor, programando os festejos. Além das saudações diante dos carros que chegaram de Viena, dizia algo tocado pelo vinho abundante, quer dizer que ele estava embebedado, né? É preciso que o circo nos dê alguma cena de exceção. O lutador Setímio poderia regimentar os melhores homens. Contudo, não bastaria renovar o quadro de atletas. A equipe de dançarinas nunca esteve melhor, aventou Caio Marcelino, antigo legionário da Bretanha que se enriquecera no saque. Sim, sim, concordou Alcio. Instruiremos Mussônia para que os bailados permaneçam à altura. Providenciaremos o encontro de auroques. Auroques eram bois selvagens, antigos bois selvagens. Lembrou Pércio Níger. Auroques, auroques, clamou a turba em aprovação. Excelente lembrança, falou Plancus em voz mais alta. Mas, em consideração ao visitante, é imperioso acrescentar alguma novidade que Roma não conheça. Um grito horrível nasceu da Assembleia. Cristãos às feras, cristãos às feras. Asserenado o vozerio, tornou o chefe do conselho. Isso não constitui novidade. E há circunstâncias desfavoráveis. Os leões recém-chegados da África estão preguiçosos. Sorriu com malícia e chasqueou, quer dizer, que lhe zombou ainda. Claro que surpreenderam nos últimos dias tentações e viandas. Vianda é qualquer carne que se sirva de alimento. Isso quer dizer que eles já tinham alimentado muito esses animais com cristãos, né? Que o próprio Lúculo jamais encontrou no conforto de sua casa. Ele fez essa brincadeira, que por sinal de muito mau gosto, dizendo que os cristãos já tinham alimentado muito mais os leões do que os próprios soldados que tinham dentro da casa do bom e do melhor. Depois das gargalhadas gerais, Alcio continuou irônico. Ouvi, porém, alguns companheiros ainda hoje e apresentaremos um plano que espero resulte certo. Poderíamos reunir nesta noite aproximadamente 1.000 crianças e mulheres cristãs, guardando-as nos cárceres, e amanhã, coroando as homenagens, ajuntá-la-emos na arena, molhada de resina e devidamente cercada de farpas embebidas em óleo, deixando apenas passagem estreita para a liberação dos mais fortes. Depois,
de mostradas festivamente em público, incendiaremos toda a área, deitando sobre elas os velhos cavalos que já não sirvam aos nossos jogos. Realmente, as chamas e as patas dos animais formarão muitos lances inéditos. Muito bem, reuniu a multidão de ponta a ponta do átrio. Urge o tempo, gritou Plancos, e precisamos do concurso de todos. Não possuímos guardas suficientes, e erguendo ainda mais o tom de voz, levante a mão direita quem esteja disposto a cooperar. Centenas de circunstantes, incluindo mulheres robustas, mostraram destra ao alto, quer dizer, levantaram a mão, né? Aplaudindo em delírio. Encorajado pelo entusiasmo geral e desejando distribuir a tarefa com todos os voluntários, o dirigente da noite enunciou sarcástico e inflexível. Cada um de nós traga um. Essas pragas jazem escondidas por toda parte. Caçá-las e exterminá-las é o serviço da hora. Durante a noite inteira, mais de 1000 pessoas, ávidas de crueldade, vasculharam residências humildes e no dia subsequente, ao sol vivo da tarde, largas filas de mulheres e criancinhas, em gritos e lágrimas, no fim de soberbo espetáculo, encontraram a morte queimadas nas chamas alteadas ao sopro do vento ou despedaçadas pelos cavalos em correria. Explica-nos sobre toda esta situação triste da Roma antiga, num espetáculo que era muito comum na época e que foi tão marcante. Diz-nos o irmão X: entretanto, a justiça da lei, quase 18 séculos que se passaram, isso quase 1800 anos depois, né? Sobre o tenebroso acontecimento, através da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis que em diversas posições de idade física se reuniram de novo para a dolorosa expiação a 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, em comovedora tragédia num circo. Por que colocamos uma história tão triste? Porque diante de um flagelo, que é um sofrimento em que ainda não podemos modificar de imediato, nós vemos que existem consequências diante de atitudes menos felizes quando nos reportamos em querer acertar, querer modificar as questões que nós acreditamos serem dignas de uma sociedade pela própria crueldade, pela própria força, pela própria insensatez que muitas vezes estamos vendo hoje em dia, nas condições em que pessoas reagem a título religioso, dizendo que grupos tais e grupos tais não podem ter o merecimento da vida. Quantos nós estamos vendo diante dos Estados Unidos, que há pouco tempo, há dias atrás, houve o desencarne de uma pessoa negra em decorrência de uma atitude violenta de um branco, em que o povo assume, numa tentativa de levar adiante as vozes da razão diante de um governo que ainda está despreparado para a ação coletiva em benefício de todas as criaturas. Esta questão de dizer o fato destas pessoas terem morrido em Niterói em dezembro de 1961, em consequência deles terem vivido na Roma antiga atitudes que fizeram prejuízo de uma forma violenta, de uma forma muito difícil, a pessoas que considerávamos dignas, porque elas não apresentavam naquela vida
alguma coisa que as fizessem pagar um preço tão alto nesse tipo de atitude, porque por acreditar em Jesus, eles sofreram tanto. Quantas vezes nós vamos nos questionar, será que todas as coisas que nós fizermos por violência, por falta de vontade, por ignorância, agindo violentamente em nosso próprio prejuízo, em prejuízo dos outros, nós vamos ter que pagar pela mesma moeda? Essa pergunta não somos só nós que estamos fazendo. Já na época de Kardec, o Kardec já tinha levantado uma série de questões sobre o mesmo tema, principalmente no Livro dos Espíritos. Nós vamos ver Livro dos Espíritos e mais tarde Obras Póstumas também, que é bastante interessante, as perguntas que ele faz ao Espírito de Verdade e as respostas que nós recebemos extremamente esclarecedoras com relação aos flagelos. Tá? Lembrando que o flagelo é uma forma em que nós arcamos com um sofrimento que de imediato nós não podemos prevenir. De imediato. Nós vamos ver que podemos sim no futuro. Tá? Então, no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, capítulo 6º, da Lei de Destruição, pergunta 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Kardec pergunta, por que Deus fere os seus filhos com flagelos? Quer dizer, que ele não pode fugir daquele sofrimento, né? A resposta, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, no sentido de dizer assim, esses transtornos, né, para nós, porém, são frequentemente necessários para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. O Espírito de Verdade nos afirma que se não houver um choque em que nós tenhamos uma forma de refletir sobre o que estamos fazendo para a modificação, nós continuamos insistindo nos mesmos hábitos. É preciso, diante das leis divinas, que tenhamos uma fase, que ele fala, é uma fase temporária. É que a gente não consegue enxergar ainda os verdadeiros objetivos desses choques, que não é colocar em flagelo, colocar em sofrimento, mas é colocar em choque. Uma criança que, por malcriação, nós colocamos de castigo, para nós, a ideia de castigo, para o adulto, a ideia de castigo é uma forma de reflexão. Para a criança, não deixa de ser um flagelo. Assim, diante da infantilidade espiritual ao que nós estamos estacionados ainda, é preciso que nós sejamos, em alguns momentos, colocados de castigo, mesmo que enxerguemos como flagelo, como um sofrimento inevitável em que a gente não precisaria estar passando, para que tenhamos uma consciência mais efetiva em menor tempo do que se tivéssemos dado toda a liberdade para que a pessoa chegasse àquele fim, poder ter a consciência do que seja certo, errado, o bom e o mal. Apesar de, em essência divina, nós já coletamos isto da vontade de Deus. Para esta condição, devemos condicionar nossa mente, vendo que a dor é um processo em que precisamos ser alertados como um castigo. Deixar de castigo com o olhar voltado num cantinho sem poder se mexer, não é? A fim de que nós possamos estar mais atentos ao que somos.
Na pergunta 738, diz assim: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? A pergunta do Kardec, que nós também fazemos. Será que Deus não teria outros meios que não fosse o sofrimento assim obrigatório? A resposta: pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado. A ideia de castigo aqui não é aquela coisa como a gente enxerga o castigo em si, né? Como uma coisa que assim de sofrimento soberbo em que a gente não pode se defender. Mas a ideia de castigo, se a gente olhar no dicionário, nós vamos ver que castigo também significa correção. Então, lembrando, a mesma frase colocando castigo como correção. Necessário, portanto, se torna que seja corrigido no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. O Kardec ainda continua perguntando, 738A. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Como nós vemos, os cristãos, por acreditar em Jesus, eles eram sacrificados? Será justo isso? Que Deus permitisse que os homens fizessem de uma forma tão violenta a reação que tiveram na época da Roma Antiga? E quiçá a gente não tivesse lá também, não é? Resposta: durante a vida o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam um mundo real. São eles os filhos de Deus e objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Então, diante de Deus, em sua bondade infinita, é a lição em si que vale e que nos modificará necessariamente, pelos choques que precisamos ter em alguns tempos para que cada individualidade tenha também esse tempo necessário para reassumir as diretrizes daquilo ao qual nós fomos criados, que é a perfeição, não é? Mas Kardec continua, 738b. Mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são vítimas? Resposta: se considerasseis a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Que nós consigamos assumir de uma forma efetiva a condição de que toda dor é a lição. Que nós não nos coloquemos em desespero, porque se Deus provê a todas as criaturas, é
evidente que estamos sendo amparados por Ele através dos espíritos amigos, através dos espíritos protetores, e diante da nossa vontade e do nosso esforço, estaremos em estágios vibratórios suscetíveis desse amparo, a fim de que tenhamos a condição da vitória e não reincidirmos nos mesmos erros, não é? Ainda temos, para finalizar, a pergunta 741. A 740, ela vai dizer assim: vocês me perdoem porque eu estou assumindo 3 questões aqui que são muito importantes, que ele vai falar sobre a utilidade do ponto de vista físico, em que ele diz assim, não só o homem evolui, mas o ambiente também evolui, porque na medida em que um flagelo acontece em um grupo social, esse grupo social vai se preparar de todas as circunstâncias para poder evitar esse flagelo. É o que está acontecendo hoje em dia com o coronavírus, em que tantas criaturas, tantos cientistas, tantos médicos, fazendo as suas pesquisas no mundo inteiro, procurando uma resposta, procurando um remédio que cure a doença, não é? Então, esse momento, ele é crucial não só para a transformação de cada individualidade, mas para o envolvimento da solidariedade das criaturas, a fim de que um mal seja extirpado de uma sociedade humana e não uma região em si. A partir daí, o ambiente também cresce, porque na medida em que nos transformamos, mudamos, colocamos condições melhores, essas condições vão sendo facilitadas não só para nós, que nós estamos vamos dizer assim, tirando as pedras maiores da estrada, né? Nós estamos no início dessa renovação plena. Já começou há muito tempo, mas a forma efetiva da transformação nós estamos vendo de uma forma mundial agora, né? As grandes pedras nós estamos participando para poder retirá-las. E os espíritos que virão do porvir é que poderão usufruir desse benefício que hoje nós lutamos para conter. É isto que nos diz a pergunta 739. A 740, ela diz assim, não só provas morais para o homem, né? Mas os braços com as mais aflitivas necessidades, quer dizer, o homem não só com as dificuldades morais que apresentam diante das lições do flagelo, ele também vai ter muitas necessidades, não é? Diminui o sossego que nós tínhamos, a nossa estabilidade, a nossa condição de conforto, porque toda vez, olha o exemplo que nós estamos tendo do coronavírus, toda vez que nós temos um flagelo, o flagelo ele diminui o nosso poder de aquisição, ele diminui a nossa liberdade, ele diminui o nosso poder de decisões, então nós temos que fazer isso em conjunto. E essa lição Deus oferece para poder exercitar a inteligência humana, né? Demonstrar paciência, resignação com a vontade divina, tá? Manifestar sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, para dominarmos o egoísmo que preside hoje em dia de uma forma estupenda diante de todas as criaturas, né? E a última pergunta desta questão sobre flagelo, que é 741, o Kardec diz assim, se é possível prevenir um flagelo. O Espírito de Verdade responde, em parte mas não como geralmente a gente entende, porque muitos flagelos eles resultam da imprevidência humana, né? Da falta de regra, da falta de cuidado, não é? À medida em que a gente vai adquirindo conhecimento, experiência, a gente vai podendo prevenir, sim. Mas isso vai exigir tempo de pesquisa,
todos os males que afligem a humanidade, uns têm o caráter geral, que são os decretos da providência. Então, esses decretos da providência é porque acumulou-se determinados problemas humanos em que a gente não tem como fugir, precisa desse choque. Mesmo esses males, muitas vezes, são agravados pela nossa negligência, pelo nosso desleixo. Nós já estamos sendo avisados há quanto tempo a respeito disso? Eu estou lendo um livro que foi escrito no século passado, que já falava sobre isso. Nós já fizemos estudos sobre a era de Jesus, a mudança, a era do Espírito, que Jesus já nos alertava. Já muitos vieram e colocaram as consequências, e mesmo assim a gente continua reincidindo nos problemas. É preciso que a gente tenha, na finalização, as palavras de Kardec, que vão dar para nós a conclusão que consola e que nos alerta sobre a responsabilidade de cada um. Os flagelos destruidores naturais e independentes do homem devem ser colocados como a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, as produções da terra, como terremotos, maremotos. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras da arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir, ou quando menos, de atenuar muitos desastres? Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles? Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando aos cuidados da sua conservação pessoal souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes? Que a nossa prece seja elevada aos céus para que Jesus, nosso mestre e amigo, possa, em sua misericórdia divina que vem do Pai, trazer os conselheiros espirituais, a fim de que tenhamos a consciência do que estamos passando hoje. Que hoje possamos ser melhores, que hoje possamos fazer o que há de melhor em nós, que possamos modificar os nossos maus hábitos, as nossas velhas tendências que ainda nos acorrentam ao egoísmo, ao orgulho. Que a nossa paz interior seja aquela voltada na confiança em Deus, porque se Deus está conosco, nada pode impedir que nós possamos ser maiores, melhores diante dos nossos semelhantes. Que o nosso sentimento de verdadeira caridade nos instrua para realmente estarmos trabalhando em benefícios uns dos outros, num mundo que já era nos dado como nova era, mas que esta era vai ter que ser construída por todos nós. Uma boa noite a todos e que Jesus, amigo e companheiro, possa sempre estar em todos os momentos